Aviso: os comentários feitos neste vídeo têm como único objetivo o entretenimento e reflexão e não têm a intenção de prejudicar ou ofender ninguém. Você sabe o que significa woke? Significa que você é um fracassado. Tudo que é woke acaba fracassando. Tudo que é woke não dá certo. Tudo que é woke se transforma em confusão. É verdade. Olhe para o que está acontecendo. Goste ou não goste dele, Donald Trump é um tornado político impossível de ignorar. Seu estilo impetuoso e comentários sem filtros o tornaram uma das figuras mais controversas da história moderna. Enquanto muitos se ofendem com suas palavras, é uma pena que a pessoa tenha perdido. Outros o veem como um defensor contra o excesso de correção política. Nos próximos 9 minutos, você verá as desmascaradas mais ousadas de Trump contra a cultura woke. Começando pela época em que uma feminista woke tentou cancelá-lo durante uma conferência. Ela chegou ao ponto de indiretamente chamá-lo de misógino. E como era de se esperar, isso se voltou contra ela. Assista com atenção. Eu não acho que você seja um amigo das mulheres. Como que... Eu sabia que não deveria tê-la escolhido. Eu sabia. Ok, deixe-me responder isso agora mesmo. Eu respeito profundamente as mulheres. Eu tive mulheres trabalhando para mim em posições que nunca haviam ocupado antes, seja na construção civil ou em tantas outras áreas. Eu tive uma mulher responsável pela construção da Trump Tower há muitos anos, antes mesmo de isso ser pensado ou considerado. E ela fez um trabalho fantástico. Eu dei mais oportunidades às mulheres do que eu diria praticamente qualquer pessoa na indústria da construção. Eu tenho uma filha chamada Ivanka e uma esposa chamada Melania, que constantemente me pedem para falar sobre questões de saúde feminina, porque sabem como eu me sinto em relação a isso e em relação às mulheres. Eu respeito as mulheres, amo as mulheres, valorizo as mulheres. Você sabe, Hillary Clinton disse que eu não deveria valorizá-las, mas eu digo que valorizo sim. Eu valorizo as mulheres. Minha mãe foi uma das grandes pessoas do mundo, talvez a maior de todos os tempos, minha mãe. Eu respeito as mulheres e vou cuidar das mulheres. Você sabe, Jeb Bush não queria financiar questões de saúde das mulheres. Você leu sobre isso, viu isso e depois ele voltou atrás. Eu vou cuidar das mulheres e tenho grande respeito por elas. Eu valorizo as mulheres. A resposta de Trump foi uma aula de como virar acusações contra o acusador. Ele não apenas se defendeu, mas partiu para a ofensiva, listando sua história de empoderar mulheres em campos dominados por homens. Mas ela não parou por aí. Como feminista, ela teve que trazer à tona o debate sobre a diferença salarial. Eu quero receber o mesmo que um homem e acho que você entende isso. Então, se você se tornar presidente, uma mulher ganhará o mesmo que um homem? E eu posso escolher o que fazer com meu corpo? Você vai ganhar o mesmo se fizer um trabalho tão bom quanto o dele. Você vai ganhar o mesmo se fizer um trabalho tão bom quanto o dele. Ok, eu sou pró-vida. Em poucas palavras, ele rejeitou todo o conceito de uma diferença salarial sistêmica, resumindo tudo ao desempenho individual. Mas Trump não parou por aí, soltando novas declarações polêmicas. Em um vídeo publicado pelo próprio Trump, ele mergulha corajosamente em um debate extremamente polêmico com sua típica franqueza. Trump declara o que muitos pensam, mas poucos ousam dizer. Existem apenas 2 gêneros. Como parte do nosso novo órgão de credenciamento para professores, vamos promover uma educação positiva sobre a família nuclear, os papéis das mães e pais e celebrar, em vez de apagar, as coisas que tornam homens e mulheres diferentes e únicos. Vou pedir ao Congresso que aprove um projeto de lei estabelecendo que os únicos gêneros reconhecidos pelo governo dos Estados Unidos são masculino e feminino e que eles são atribuídos ao nascer. A lei também deixará claro que o título 9 proíbe homens de participarem de esportes femininos e protegeremos os direitos dos pais para que não sejam forçados a permitir que seu filho menor de idade assuma um gênero novo e uma identidade sem o consentimento dos pais. A identidade não será nova e não será sem o consentimento dos pais. Um país sério jamais deveria dizer às suas crianças que nasceram com o gênero errado, um conceito do qual nunca se ouviu falar em toda a história da humanidade. Ninguém jamais ouviu falar disso antes. O que está acontecendo hoje começou quando a esquerda radical inventou isso há poucos anos. Mas Trump estava apenas começando. Sua cruzada contra a cultura woke estava longe de terminar. A seguir, mergulharemos em outra controvérsia explosiva. Trump está prestes a se posicionar sobre atletas trans em esportes femininos e a reação do público deixa claro o que os americanos realmente querem.
E a propósito, não devemos permitir que homens joguem em esportes femininos. Então é uma loucura. Veja bem, isso só mostra o que esses gênios políticos pensam, com todos esses consultores, todas essas pessoas que dizem: Senhor, não diga isso, é muito controverso. Isso não está escrito em lugar nenhum. Eu apenas disse: este pode ser um bom momento. Então eles disseram: não faça isso. E isso recebe a maior salva de palmas de todos os tempos. Ah, é uma loucura, é uma loucura. Mas aqui é onde as coisas ficam insanas. Trump tem uma história sobre esse assunto que é tão absurda que vai te deixar de queixo caído. Assista. Eu conto a história de uma grande nadadora, uma excelente nadadora feminina, uma mulher maravilhosa, uma mulher linda. Ela nada há muitos anos. Ela quer quebrar o recorde mundial. Ela está na piscina e quer quebrar o recorde por uma fração de segundo. Isso é realmente rápido, muito rápido. E ela está prestes a fazer isso. Ela se prepara, olha ao redor e vê todas as pessoas com quem tem competido por anos, aquelas que chegaram ao topo. Então ela olha para o lado e vê outras pessoas. Bem, você sabe como eles chamam isso? Eles dizem que ela é alguém com um corpo de homem. É assim que chamam. E eu perguntei: vocês acham que está tudo bem dizer isso? Essa é a expressão que estão usando, mas vão mudar isso logo. Então tenho que dizer rapidamente antes que mudem. E sabe, o cara foi nomeado atleta feminina do ano. Você sabia disso? É verdade, ele foi nomeado atleta feminina do ano. Não estamos lidando com questões fáceis aqui. Este é um mundo difícil e louco. Você quase se pergunta: o mundo está enlouquecendo? Porque 99% das coisas que estou dizendo são senso comum. Mas ela olha e vê seus amigos lá embaixo. E depois olha para ele. Esse cara é enorme. Ele tem uma envergadura gigante e braços que têm 30 pés de comprimento. E eu sempre digo que ela ficou seriamente ferida durante a competição, porque ele nadou tão rápido que causou queimaduras graves de vento nela enquanto passava por ela. Você sabe qual foi o tempo dele? 38 segundos. Ela queria quebrar o recorde por uma fração de segundo, e ele o quebrou por 38 segundos. Tem também o levantador de peso. Acho que pesava cerca de 99 quilos. Isso é muito peso. Eu não consigo levantar isso. Não sei quem consegue. Alguns dos nossos ex-assessores do Trump são todos pessoas do Trump. O Kevin disse que consegue levantar. Não sei sobre isso, Kevin, mas é muito. 99 quilos. Ela conseguiu superar esse peso. Estava prestes a quebrar o recorde. Eles colocaram meia onça a mais. Um pequeno anel em cima desses enormes halteres. E ela foi, se esforçou e estava prestes a quebrar o recorde que havia permanecido por 11 anos. A mãe e o pai estavam gritando: você vai conseguir! Estamos tão orgulhosos da nossa menina! E ela não conseguiu. E então, esse cara aparece. Seu nome é Alice. E ele olha para o recorde mundial. E quebra o recorde mundial. Poderíamos ter colocado mais alguns quilos, e acho que ele ainda teria levantado. É tão desrespeitoso com as mulheres, e eles dizem que é politicamente incorreto criticar. É tão desrespeitoso com as mulheres. É tão horrível, tão injusto. É tão injusto. Mas Trump ainda não havia terminado de impressionar o público. Você sabe, um discurso de Trump não é completo sem sua marca registrada de humor. Vamos assistir enquanto ele prova porque não é apenas um político, mas também um artista que sabe como lidar com uma multidão. E vou te dizer o que aconteceria se eu fosse um treinador. Eu seria o maior treinador de basquete feminino da história. Porque eu não gosto do LeBron James. Eu gosto muito mais do Michael Jordan, mas... eu iria até o LeBron James, não importa. Eu diria: LeBron, você já teve algum desejo de ser uma mulher? Porque eu gostaria muito que você fosse a estrela do time que estou montando. Eu teria o melhor time da história. Eles nunca perderiam. Ninguém chegaria a menos de 70 pontos de diferença desse time. Agora precisamos mudar isso e tornar aceitável falar sobre isso.
Sabe, a jovem de quem eu estava falando tem medo de falar sobre isso. Ela é rejeitada e cancelada quando tenta falar. Isso é uma loucura, não é? As palavras finais de Trump são duras. Estamos com medo de falar sobre a cultura woke, porque isso pode nos cancelar. Não são apenas os políticos que sentem essa pressão. A maioria de nós está se segurando por medo das consequências. À medida que a cultura woke cresce, também cresce o medo de retaliação. Ao longo deste vídeo, Trump se apresentou como um defensor dos direitos das mulheres. Mas, quando questionado sobre uma questão aparentemente simples, porém politicamente carregada, pergunta: o que é uma mulher? A resposta de Donald foi a seguinte: uma das grandes perguntas feitas a muitos políticos atualmente é: o que é uma mulher? Eu não vou responder a pergunta diretamente, mas uma mulher é uma mulher. É alguém que nada em um determinado tempo e não é derrotada por 38 segundos por alguém que nem era um bom nadador como homem. Esses foram alguns dos momentos que geraram grande repercussão. Se inscreva se assistiu até o final.